A primeira coisa que você precisa saber antes de mexer com o CorelDRAW é a diferença entre vetor e bitmap. Oi, camadista, tudo bem? Eu sou a Juliana Medeiros, artista gráfica e artesã, e hoje eu vou te explicar a diferença entre vetor e bitmap. O CorelDRAW trabalha com os dois tipos de arquivo, mas o Corel é essencialmente um programa de edição gráfica vetorial. Mesmo assim, você pode trazer um bitmap para compor um projeto dentro do Corel, ou você pode criar os seus arquivos, desenvolver todo ele dentro do Corel como vetor e finalizá-lo como bitmap. Para ficar mais fácil de entender, eu vou compartilhar a tela do meu computador e mostrar bem certinho quais são as diferenças entre esses dois tipos de arquivos. Olha só, eu abri aqui meu logotipo do lado direito, né? Tem uma opção em vetor e do lado esquerdo uma opção em bitmap para mostrar a diferença entre esses dois tipos de arquivos. Primeira coisa, né, eu vou falar sobre o arquivo vetorial. O arquivo vetorial possui todas as suas informações armazenadas em equações. Que informações? Cor, tamanho, linhas, curvas, porque você não tá vendo aqui, né, mas deixa eu mudar aqui, ó. Mas o desenho vetorial tem essa diferença. Né? Eu tô vendo só aqui os quadradinhos e depois eu vou explicar por quê. E aqui, né, o arquivo vetorial, então a gente vê que tem linhas e pontos. Isso daqui é a estrutura. Isso daqui é o que é realmente um arquivo vetorial. E depois, quando a gente está vendo o desenho, é a tradução, então, de todas essas informações. É essa a mágica do arquivo vetorial, e é isso que torna o arquivo vetorial editável. Como assim editável? Posso trocar a cor, posso trocar o tamanho, né, fazer alterações como as dimensões e até mesmo a forma. Então, eu consigo alterar através dos nós, dos segmentos, né, que são essas linhas, alterar aí também a forma desse vetor, por isso que ele é editável. Já aqui do lado eu tenho o mesmo logotipo como bitmap, né? Então, o bitmap é qualquer imagem que seja composta por pixels. E o que são os pixels? Os pixels são esses quadradinhos aqui, ó, tá vendo esse serrilhado? Cada quadradinho desse carrega informação de cor, diferente aqui do vetor. Lembra que aqui a gente tem um monte de informações que são traduzidas, né, por equações. E aqui não, aqui é muito mais simples. São os quadradinhos que carregam só a informação de cor e ele já tem uma quantidade limitada, né? Então, quando você cria um desenho que seja composto de pixel, na hora, por exemplo, uma foto, na hora da captura da foto, na hora que eu tô tirando essa foto, eu já tô definindo qual é a quantidade máxima dos pixels daquela imagem, tá? Então, os pixels são os quadradinhos, são esses pontos que carregam a informação de cor e tem a sua quantidade definida e também limitada, porque eu posso diminuir a quantidade, mas eu nunca vou poder aumentá-la. Como assim? Me explica. É o seguinte, se eu pego uma imagem que tá aqui, né, já tem essa quantidade de pixels definida e ela nunca vai aumentar a quantidade dos pontos, dos pixels, o que vai acontecer se eu esticar, né, se eu aumentar o tamanho dessa imagem? Ele vai aumentar o tamanho dos pixels proporcionalmente? Não vai, tá bom? Ele vai aumentar o tamanho desses quadradinhos pura e simplesmente por isso, ao ponto que você aumenta o tamanho desse desenho, dessa foto, dessa imagem, automaticamente você está diminuindo a qualidade. Então, tudo isso aqui, né, a qualidade da imagem de um bitmap, do tipo bitmap, ele está diretamente relacionado com a resolução dessa imagem. E daí vem uma pergunta, mas o que é resolução? Resolução é medida.
tá? A medida da definição dessa imagem e ela é expressada pela quantidade de pixels desses pontinhos aqui, né, por polegada. Então, é uma medida lá dos americanos e eles não medem em centímetros, né, nem em milímetros. É mais comum a medida em polegadas. Então, é quantos quadradinhos, quantos pixels cabem dentro de uma polegada. Então, daí que vem aquela sigla DPI, tá? Então, é a resolução dessa imagem que ela já é definida na criação dela. Então, os principais formatos de arquivos comuns para bitmap são JPG, PNG e GIF. E aí, para os arquivos vetoriais, temos diversos como CDR, Illustrator, que é .ai, PDF, EPS, enfim, tem diversas extensões de arquivos, né, que indicam que é um vetor. Mas, gente, não se engane, da mesma forma que eu estou aqui com uma imagem, né, de bitmap dentro do Corel, eu posso salvar esse documento como Corel e ele vai continuar sendo um bitmap, tá? Então, eu posso ter um bitmap dentro de um arquivo vetorial, mas ele não vai deixar de ser um arquivo em bitmap aqui dentro, tá bom? Então, tem que ficar bem clara aí essa diferença entre esses dois tipos de arquivos para você conseguir seguir aí na trilha do design gráfico. Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, ativa as notificações para não perder nenhuma aula, dá um like para me valorizar e a gente se vê no próximo vídeo.